Oi, pessoal, aqui é a Alice do Kid de Abelha. Alice? Alice, não escreva as suas cartas de amor. Meu Deus do céu. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai relembrar um dos projetos mais icônicos da TV brasileira, a série MTV ao vivo. Certo, meus amigos que estão aqui gravando ao vivo comigo? Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E se você gosta muito da gente, quer apoiar nosso trabalho, é só acessar apoia.se/podcastvfsm. E a partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. A gente tem gravado vários episódios extras que têm chegado muito antes para os nossos ouvintes que participam lá do grupo fechado para apoiadores no Telegram. E, além disso, você também pode assistir as gravações ao vivo. Hoje temos sala cheia, né, Kleber? Sala cheia aqui, ó, com Júlia Paterniani, Gabriel Benevides, Gabriela Ramos, Jefferson Kozinieski, Miriam Marinho, Maria Lua, Leonel Moura, Beatruzes, Tiago Rocha, Fabrício Neri e Henrique Almeida, que falou aqui, olha, que saudade que eu tava de participar. Então, seja bem-vindo de volta, Henrique. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Vamos. No final da década de 1990, a MTV Brasil reinava absoluta com a comercialização de um formato iniciado poucos anos antes pela edição original da marca, o Acústico MTV, que lá fora era o Unplugged MTV. Depois do enorme sucesso de nomes como Titãs, Cássia Eller e Legião Urbana, que teve sua edição gravada em 1992, porém foi oficialmente apresentado em formato físico somente em 1999, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias, o Grupo Abril, detentor da marca naquele período, buscava por novos formatos. Foi então que a empresa, no início dos anos 2000, decidiu investir em um novo formato, o MTV ao vivo. A iniciativa, que até então não existia na versão estadunidense, eu não sabia disso, fui pego de surpresa, foi inicialmente pensada para ser distribuída como parte da programação da TV e em CD. Porém, logo contou com um complemento comercial muito poderoso, que foi a popularização do DVD aqui no Brasil. Era o princípio de uma das fases mais ricas da indústria da música, que além do formato tradicional, contava agora com uma nova ferramenta para impulsionar suas vendas. Formato que invadiu as casas e bares do Brasil todo e revelou uma das séries mais bem-sucedidas da história do audiovisual brasileiro. No programa de hoje, nós vamos relembrar de algumas dessas edições mais icônicas desse projeto, que é a cara do Brasil e que revelou algumas das performances ao vivo mais icônicas que a gente tem registro aqui nos últimos 20, 30 anos. Isadora Almeida, você que nasceu dentro da MTV de uma fita, você lembra como foi o surto dos DVDs, as ondas dos DVDs no começo dos anos 2000? Gente, lembro super. Mas eu preciso fazer um disclaimer, que olha o que aconteceu. Quando eu era bem pititica, a gente tinha aparelho de videocassete, né? O famoso VHS. Aí o que eu fiz quando eu era pequenininha? Peguei o pente que eu ganhei do McDonald's no McLanche Feliz e enfiei dentro do lugar que enfiava a fita. O porquê eu fiz isso, eu não sei. Mas quando a gente é criança, né? A gente faz essas coisas. E aí, minha mãe ficou puta, com razão, porque, né? Era caro comprar essas coisas. E aí, ela nunca mais comprou, nem mandou consertar. E aí, demorou muito. Você cresceu sem VHS? Eu tinha que ir na casa da minha avó ver. Aí… Passada. Aí, você acredita, amigo? Aí, enfim, daí só depois de muito tempo que a gente comprou o DVD, então eu perdi ali o começo da fúria do DVD. Eu ia assistindo minha TVzinha mesmo, minhas coisuchas. Mas eu lembro muito, assim, de que quando a gente comprou o DVD, daí a gente começou a comprar essas coisinhas, esses ao vivo, Zeca Pagodinho, todas essas coisas, sabe? Galera mais do samba. Porque eu acho que é importante dizer que, tipo, com o VHS, até algumas empresas lançavam, tipo, shows ao vivo em VHS. Tanto que alguns acústicos MTV existiam em VHS. Mas nunca foi um formato que pegou tanto, porque não era uma coisa que as pessoas compravam tanto o VHS original para sua casa. Era uma coisa cara. Depois no DVD
DVD. E fora que VHS era difícil de piratear, né? Então, é isso que eu ia dizer. Não, claro que não, você tá louco? Era a coisa mais fácil Não tinha de um piratear. mercado paralelo de VHS Nossa, igual de tinha DVD. sim. Tinha sim, você que não tá por dentro, mas era super, super normal isso. Tanto que a galera vendia aquele VHS que era com duas entradas, pra você fazer. Tipo, você colocava uma tocando e já copiava a outra e comercializava Eu assim. conhecia isso de fita. De Não, de VHS também não, tinha, mas o que eu pirataria. acho. VHS. Pirataria sempre rolou com Mas VHS. o que eu acho que o que o Nick quer dizer é que não existia esse mercado tão grandioso quanto vai ter com o DVD, assim, que o mercado de pirataria. Não, que daí o DVD extrapola, né? Fica muito mais acessível. Então, é que é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que o VHS, esses formatos todos existiam, mas não era um costume das pessoas comprarem fita VHS. Tanto que você vê, a maioria das pessoas não tinha, tipo assim, tem os filmes e os shows em casa. Não era algo tão comum quanto depois você vai ter no DVD. Acho que isso se modifica. Tanto que, tipo Sim. assim, sei lá, os acústicos MTV eram lançados em VHS, mas eu nunca conheci alguém que tivesse, tipo, tem os VHS da MTV, sabe? Tipo, era meio raro. Acho que até por ser grande, né? Ocupar espaço. Não sei, as lá, pessoas até acho que- guardavam séries. Sei lá, eu já vi, tipo, VHS de Daria, que era da MTV também, mas eu nunca vi, por exemplo. VHS da. Eu sei que existe, mas eu nunca vi eles. Porque não era algo tão comum. E não era, tipo, sei lá, na locadora também não tinha, assim, pra você alugar, É verdade. sabe? De DVD depois você podia alugar o DVD de música, e daí você pegava o DVD de música e você já copiava em casa mesmo. Eu lembro que meu pai sempre foi muito ignorante no sentido de cultura, essas coisas. Tipo, a gente penou pra conseguir ter um rádio meu e da minha irmã, sabe? Foram anos. E aí eu vivia pedindo um DVD. E ele, isso. Tipo, meu pai tinha aquela mentalidade, tipo, eu cresci sem isso, então vocês também não precisam, sabe? Bem coisa de jacu mesmo. E aí um dia ele veio todo feliz, mostrando que ele comprou um DVD. Só que ele comprou de um cara que tava vendendo, tipo, um camelô, assim, que tava passando na cidade. Ele vendeu pro meu pai. Só que não era um DVD, era um VCD. E aí, assim, só tocava VCDs, então não tocava DVD. E as únicas coisas que tinha de VCD na cidade era filme pornô que tinha na banca de revista, só. Então ficou, tipo, abandonado aquele Eu negócio achei que lá, você ia dizer, totalmente aí inútil, só assim. adorava DVD pornô em casa. Ai, que horror! Não, nem isso. Nem isso. E aí, anos depois, eu instalei no meu computador. A hora que eu tava trabalhando no provedor de internet local lá, eu juntei meu dinheirinho, primeiro salário, e mandei instalar no computador mesmo. Um tocador de DVD e pra queimar também os CDs. Na minha casa a gente teve VHS durante quase toda a minha infância. E aí a minha mãe comprou o DVD logo quando ele começou a Nossa, amigo, mas você não tinha nem telefone, você tinha VHS? Porque a minha mãe passou num concurso público, e aí quando ela passou num concurso, ela começou a comprar coisas que ela nunca tinha tido. E aí a primeira coisa foi uma TV maior, que cabia o VHS, aí ela comprou um VHS. E aí depois, logo na virada dos anos 2000, a gente trocou pra um DVD. Trocou não, porque o VHS tá na casa dela até hoje. Eu usei ele até antes de eu mudar pra São Paulo. Muito bom. E aí o DVD a gente começou a consumir mais coisas de outros universos, assim, mas sempre teve esses aparelhos. Por isso que eu achei curioso a Isadora ter sido cancelada sem VHS. Ô, Nick Silvo, você que era roqueiro de Who nos anos 2000, como que foi o seu contato com esse formato da MTV Brasil, do MTV ao vivo? Você lembra? Eu acho que o primeiro que eu lembro de verdade de ter visto, de ter, enfim, feito parte de alguma forma da minha vida foi do Titãs, assim, de assistir e gostar, porque era um esquema meio diferente, assim, de ser num lugar, no meio de uma ilha, assim, meio maluca e tal. Um forte. E aí isso me impactou bastante, assim. Mas eu lembro bastante que na época, ali, né, 2005, 2007, esses que tinha mais, que era, tipo, samba ou axé, alguma coisa assim. Eu, como o jovem roqueiro pau no cu, eu sempre achava, nossa, mas isso não tem nada a ver com a MTV. Sabe, esse tipo de pensamento de jovenzinho escroto. Eu lembro muito disso, assim. Mas eu não sei, é um formato que era interessante de consumir, porque não é algo exatamente novo, né? Mas, enfim, era uma aposta de bandas que, sei lá, talvez nem todas tenham envelhecido muito bem, mas eram bem legais pra época, assim. Então, eram apostas legais e a MTV sempre trouxe isso, assim. Ô, Renan, você que vivia no extremo sul do país aí, como que foi o seu primeiro contato com MTV ao vivo? Gente, eu não tinha
praticamente não existia esse conceito pra mim. Eu não pensava nesse conceito, eu não refletia nesse conceito até essa pauta. Eu estou sendo bem sincero. Eu, obviamente, fui muito impactado por essas coisas que não eram… que eram coisas que não eram a cara da MTV. Então, obviamente, eu vi muito o MTV ao vivo da Ivete Sangalo. Foi algo que eu ouvi a vida inteira. Mas eu nunca relacionei isso… Eu nunca relacionei isso à MTV e nem alguma coisa desse tipo. Porque eu não assistia MTV nessa época, não tinha MTV na minha casa. Eu só fui assistir MTV depois e acho que pelos contratos que eles faziam, eles provavelmente não podiam reprisar essas coisas. Então não era uma coisa que se passava na televisão. Eu quase nunca vi. Eu lembro que o único MTV ao vivo que eu vi, cheguei a ver na MTV, foi uma reprise do MTV ao vivo do Pato Fu, que eu lembro que eu achei muito legal, que tinha um formato diferente. Mas eu nunca vi nenhum outro MTV ao vivo na TV. Nossa, acho que eu também não, amigo. Eu nunca vi MTV ao vivo. Que nem ao vivo, nem reprise, entendeu? Porque a MTV tinha esse costume de reprisar as coisas, tipo acústico. Sim. Eles sempre reprisavam, toda tarde passava algum acústico na MTV. Então eu assisti basicamente todos os acústicos. Mas MTV ao vivo eu não assisti, devia ser alguma coisa do contrato que eles tinham. Eu lembro muito de MTV ao vivo. Eu lembro que eram uns horários muito específicos, assim. Às vezes passava, tipo, sábado à noite, depois… Sim. Então, mas eu acho que toda. alguns, eles tinham alguns contratos que não… Eu, obviamente, só fui assistir MTV depois. Então, lá por 2008. Então, acho que eles deviam ter algum contrato que algumas coisas não podiam passar. Tipo, nem esses de banda de rock eu nunca vi passar, sabe? Eu vi os que passavam na própria época que eles estavam sendo lançados. Tipo, na época que eu comecei a assistir, tinha o da Arlindo Cruz. Mas não era algo que me interessava muito sonoramente. Então, eu não lembro de ter visto. Mas, obviamente, eu lembro de consumir esses que eram, tipo, comprados em DVDs piratas. Tipo, da Ivete Sangalo é o mais impactante pra mim. Tanto que, por exemplo, eu não sabia até ver essa pauta que existia do Fala Mansa. Eu fiquei muito passado. Eu amo esse, é muito bom. Eu amo esse. Gente, esse é muito icônico. Eu lembro que a MTV na época torava o comercial na programação, assim. É isso que eu ia falar. Do DVD, assim. Era do CD muito, e tal. era pra muito. caralho, Não, isso era chato. primeiro era o comercial da primeira exibição, então, tipo assim, ficava a semana inteira martelando, olha, neste sábado, e era sempre, tipo, sábado à noite, umas 9, 10 horas da noite, e aí eles passavam a semana inteira chamando as pessoas pra ver a programação normal, pra ver ao vivo, e aí depois, quando saía em formato físico, daí eles massacravam de novo, era muito, tipo assim, a cada comercial era falando do lançamento do produto. Então, mas era um formato que claramente não era, tipo, gravado ao vivo pra exibição, era filmado ao vivo e tal, depois era editado e depois mostrado, tipo, não era um formato, normalmente, sei lá, conheço a Domingão do Faustão televisão. que passava ao vivo. Nick Silva, a televisão é feita assim, te contar. Mas é assim, eles gravavam em 3… Às vezes eles repetiam a apresentação 2 ou 3 dias, em 3 dias, e pegavam os melhores momentos pra montar. Normal, com todo show de TV. E o acústico a Também mesma era assim, coisa. Eles também gravavam em 2, 3 dias e repetiam depois pra pegar os Assim melhores como quase takes. todo DVD de artista Só o do Capital também. Inicial, que não foi, que foi icônico, lançou um dia, gravaram inteiro e foda-se, é o melhor de todos. Vocês já foram aí. em show que é gravação? De alguma Já. coisa? Eu nunca fui. fui. Eu já, sempre eu acontece de trabalhava lá. eles terem que repetir música, aí entra de novo, aí tipo, demora mó Exato, tempo. Você dá Quando alguma a gente merda, aí volta foi a ver música. o da Letrux, da gravação do Letrux em Noite de Climão, a Marina Lima entrou umas 3 vezes. É, gata. Aí a gente foi ótimo, a gente viu várias Trabalha. vezes a Marina Lima, porque ela teve que gravar várias vezes o take dela. Foi ótimo. Gente, eu tava vendo a lista aqui e eu achei muito louco, porque as coisas que não necessariamente me interessavam muito, eu não tenho nenhuma lembrança de tipo. Viu o que é interessante? É que eu acho que Sabe? eu acho que é uma questão da formatação do mercado naquele momento. Como a Sim, gente sim. falou, o DVD ele modifica uma forma de consumo ali na Então. virada do século, que é muito interessante. É surreal. Porque não era uma grande preocupação que os shows fossem registrados ou que os shows se transformassem em um produto além. E eu Sim. acho isso até curioso, porque a gente pensa, grandes artistas brasileiros fizeram grandes shows, mas essas imagens não existem, ou não existem gravações com qualidade, ou não existe qualquer registro dessas coisas. Tanto que, sei lá, a Gal e a Bethânia têm 500 shows absurdos e não tem essas imagens porque não era um costume se registrar show, não se dava essa importância pro show. E a partir ali do final dos nos anos 80 e nos anos 90, a gente passa a ter alguns especiais,
A Globo faz muito isso, a Band faz, a Manchete chega a fazer alguns. Tanto que a gente já falou, o primeiro disco da Marisa Monte vem de um especial desse de TV. E era uma coisa que era normal, só que nunca era muito pouco a pessoa comprar, como eu falei antes, o VHS. E com o DVD acho que isso se modifica. Então esse mercado cria uma nova forma de consumo. É muito comum que a gente tenha o DVD em casa e repita muitas vezes esse programa e coloca ele, sei lá, no final de semana a gente vai ver de novo esse DVD. E isso funciona de uma forma muito grandiosa, tanto para esses artistas que já tinham uma carreira consolidada, como se transforma numa experiência muito única para esses artistas que estão em novas carreiras. Eu acho, tipo assim, o Calypso nos anos 2000 é muito importante pelos DVDs que eles lançavam e toda a produção que eles faziam, e a própria carreira da Ivete Sangalo. Ali tem vários momentos que são muito importantes, como o MTV ao vivo ou Ivete ao vivo no Maracanã, que é tipo o DVD que dá aquela grandiosidade para ela ser essa artista tão importante, tão impactante culturalmente naquele espaço-tempo que a gente tava vivendo ali, né? Sim. É engraçado isso que você falou dos shows, porque, sei lá, tipo, disco de show é uma coisa muito comum no Brasil, assim, tipo, sei lá, desde os anos 60 a gente vai ter vários e essas filmagens realmente a gente tem muito pouco, assim. Eu sei que na gringa é relativamente comum, tipo, sei lá, esses grandes festivais e tal, tinha bastante gravação, tipo, essas bandas de rock principalmente tinha bastante coisa. É só ligar no canal Bis, por exemplo, sábado à noite, assim, é só show de, sei lá, live em Glastonbury, não sei aonde. É uma questão da produção de audiovisual brasileira. A gente tinha uma grande dificuldade com a captação de áudio. Tanto que os filmes brasileiros até os anos 80, quase todos eles eram dublados. A gente tinha poucos filmes com áudio direto. Captado fora, né? Tipo... Então era muito difícil que existissem gravações, por exemplo, como se fosse fazer um filme, você grava e aquele som fica bom. Tanto que, por exemplo, o documentário dos Doces Bárbaros, às vezes o som não é tão bom quanto poderia ser. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, se reencontraram as imagens gravadas pelo Leon Hirschman do Gal Fatal, mas elas não têm som. Hoje em dia a gente só tem as imagens, eles conseguiram restaurar algumas imagens, mas não existe um som para sincar com aquelas imagens. Então, é uma questão específica. Então, no máximo que a gente tem é, sei lá, quando começam a ter as coisas especiais que a Globo fazia mesmo nos anos 80, ou algumas outras coisas que eram mais comum, tipo... Aquela produção da Globo com Caetano e Chico, e daí os artistas iam cantar, ou os especiais do Roberto, ou esses especiais mesmo de final de ano de cantores, assim. Sim. Então eu acho que a partir ali dos anos 90 a gente passa a ter uma outra possibilidade de captação. E a própria MTV, ela desenvolve essas coisas de uma forma muito interessante, porque o acústico também possibilita que as equipes aprendam a trabalhar com essa perspectiva ao vivo, assim. Porque eu lembro que o falecido Lobão reclamava muito, tipo, falando, os primeiros acústicos tinham um som ruim, o meu acústico que tinha um som bom, não sei o quê, porque a gente fez uns estudos. Eles sempre jogavam um caô desse. Mas é interessante se você pegar os primeiros acústicos e depois você vai vendo como a qualidade técnica vai melhorando da captação mesmo, né? Não estamos porque falando não de era música. pensado como um formato de comercialização, ele era pensado como uma exibição pra TV. TV, tipo, era né? Sim. Tanto que o do Legião Urbana, que é feito em 1900... O primeiro, se eu não me engano, é o do Barão Vermelho, que é de 1991. Ele nem foi lançado, assim. A ideia era exibir, sei lá, uma ou duas vezes na TV e nunca mais. O do Legião Urbana levou quase 10 anos até sair. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem ali do Titãs, que rola essa ruptura de furar a bolha mesmo, de vender mais de 1,5 milhão de cópias no intervalo de poucos meses, eu acho que é ali que muda um pouco a regra do jogo e eles começam a caprichar mais. Tanto que se você pega, por exemplo, da Cássia Eller, já é um capricho absurdo, tanto em som quanto na questão de imagem ali, né? Mas os primeiros... E eu acho que é o próprio aprendizado, né, amigo? De, Sim, tipo, eles irem da equipe aprendendo ali, a fazer. Porque a gente sabe que nos primeiros anos a MTV fazia as coisas numa coisa meio tipo de inventar essas possibilidades dentro do Brasil. Assim, eram todos profissionais muito jovens
desenvolvendo Sim. coisas. Então acho que isso também é muito rico. E aí quando chega nessa virada dos anos 2000, a gente vai ter equipes muito mais preparadas. A gente vai ter uma indústria que está entendendo a importância desse novo formato que é o DVD para essa criação de um consumo. Tanto que é um passo bastante diferente da MTV trazer nomes que muitas vezes nem tocavam na sua programação, né? Sim. Acho que existe essa complexidade, porque você pensa… É no metade dos anos 90 que eles vão tocar o primeiro clipe de axé na MTV, que é um clipe da Daniela Mercury. E aí, 10 anos depois, eles vão lançar tipo um ao vivo da Ivete Sangalo, que era uma coisa que não tocava também na programação deles, muito pouco. Quando tocava era tipo, sei lá, no top 10, alguma coisa que as pessoas pediam. Mas ela não era tipo uma pessoa cool pra MTV naquele espaço. Sim. Mas ela é um dos MTVs ao vivo mais importantes financeiramente para isso. Isso também é importante para resistência da marca MTV no Brasil numa fase de transição, que a MTV estava muito ali meio perdida do que fazer. E acho interessante que também, a partir disso, eles possibilitam que outras bandas tenham registros muito interessantes em cenários diferentes, em locações diferentes. Eu acho que isso também é legal. Às vezes eles gravam em capitais que não são as capitais do Sudeste. Isso é Às bem vezes eles legal. gravam em espaços sim. muito diferentes. Acho que isso também cria possibilidades muito interessantes de dizer, é possível você fazer todas essas produções em diferentes lugares do Brasil. É só você querer. Mas bora então aqui relembrar Bora. de algumas das edições mais marcantes. Eu vou só citar aqui que a primeira edição do MTV ao vivo é do Raimundos, ela é de 2000. Lembrando, o Raimundos ele estava no auge da banda, eles tinham lançado alguns dos trabalhos mais icônicos deles na década de 1990. Eles gravam em Curitiba, tem os sucessos como Mulher de Fases, Quero Ver o Oco. O disco em si, ele vende mais de 700 mil cópias, ou seja, logo de cara ele já Maluquice. mostra que é um formato muito bem sucedido pra emissora. De algum modo, eu vi a capa desse disco e eu tenho certeza que esse disco existia na minha casa em uma versão original, que eu não sei quem deixou lá, porque a gente não comprava CDs originais. Então algum amigo dos meus irmãos deve ter levado e ficou em Deixou. casa, porque eu lembro que existia, Perfeito. porque eu lembro de mexer no encarte. E só uma curiosidade, foi durante a turnê desse especial ao vivo que o Rodolfo se converteu como evangélico e Putz. abandonou a banda no meio da turnê. Então ali por um breve momento o Raimundos meio que falou que ia acabar e aí eles decidiram seguir a banda ali com o vocal do… Eu sempre esqueço o nome do cara. Digão, mas foda-se também. É o Digão, Ele. o Digão, né? Isso. Enfim, só pra dar um contexto aqui. Eu vou Eu não começar sabia a que ele tinha virado crente tão rápido. Sim. É, e que foi- bom, Foi né? depois Porque- do Só nos Forevers, né? É bem É isso. que, sei lá, virado 2000 ainda não era, tipo, não tinha esse boom de tanta gente se convertendo. Evangélica, né? Tem até recentemente, ele falou que ele passou por uma série de abusos lá dentro da igreja, né? Saiu uma matéria recente Hã? dele denunciando. Ele e a mulher denunciando. dele sofreram uns Isso. abusos. Que isso? Ele denunciou ali recentemente. Não sabia. Caos. Que Enfim, eu vou começar aqui com um que eu lembro que tocava absurdamente, principalmente nas rádios brasileiras na época, nem tanto a questão do visual, que é o Skank, de 2001. Nossa, isso é maravilhoso. Esse é o primeiro que eu lembro. Quando eu fui pra Ouro Preto há uns 2 anos, e aí a gente chega lá no meio da praça, e aí você fala, e aí você olha e pensa, meu Deus, o Skank encheu de gente aqui, não tinha espaço pra mais ninguém aqui, é muito surreal, é muito pequeno tecnicamente pro volume de pessoas que a gente tinha ali, e eles lotaram o centro de Nossa, Ouro é Preto ali. maravilhoso. E é Isso uma maravilhoso. puta apresentação ao vivo, assim, é um dos melhores shows que o Eu Skank tem amo registro esse. ao vivo. É muito bom, é hit atrás de hit, a banda tá muito on fire ali, logo depois da Copa do Mundo, né, que estoura uma partida de futebol, se eu não me engano é a própria música de abertura. Cara, é hit atrás de hit. Não, é e antes, vendeu... né? É 2001. A Copa É, a Copa é 2002. É, a Não, Copa mas de essa 2002. música é de 1998. A do uma partida de futebol. Entendi. A do coisa. Da Copa anterior, tá, entendi. Então, tipo, eles já estavam super no auge, É assim, que na de da- 2002 explode de novo, né? Sim, explode de novo. E vendeu mais de 600 mil cópias, assim, é um absurdo. E, de novo, é um desses que trazem um formato muito interessante. Que você fica pensando, banda de Minas Gerais, vai gravar onde? Vai gravar, sei lá, Belo no Horizonte. Mineirão. Belo Horizonte. Não, Depois vamos eles gravar em Ouro fazem, Preto, né? sabe? Depois eles fazem o ao vivo no Mineirão depois com eles o fazem no Multishow. Que é muito bom também.
Que é muito bom. Mas esse é icônico, de Ouro Preto. Eles é estreiam, né, o Multishow ao vivo, que é tipo… a competição do MTV ao vivo. Exatamente. Isso é em 2004 que eles lançam esse outro. O que eu mais gosto desse do Skank é que ele é um dos poucos que se aproveita de um cenário diferente, assim. Geralmente, sei lá, uma casa de show, um lugar fechado e tal. Esse, acho que o da Ivete, mais alguns, são os poucos que, sei lá, é tipo no ar aberto, assim. E é maravilhoso, é muito legal ver, tipo… um espaço gigantesco sendo tomado pela multidão, assim. Bonito, Sim. Da Ivete é na Fonte Nova, no estádio. Sim. E ela fica o tempo inteiro falando, Ale, Fonte Nova. Exato. Cara, o próximo, né, que tá na listinha, eu tenho também memória afetiva, porque eu tenho esse CD em casa também. O do RPM, de 2002. Não fazia ideia que era de 2000. Esse eu nunca vi e nunca Nossa, ouvi. esse… Só botei Sim, na pauta. amigo. Tem o super, que nem o Renan falou, né? De ter a memória do encartezinho e tal. Eu gosto bastante. Porque eles tinham sido redescobertos com o uso da música Foi o comeback na deles, né? abertura do BBB. E aí a banda voltou e aí eles resgataram. Olhar 43 foi gravado pelo KLB. Então tudo deles começou a reaparecer. É bom demais, verdade. bom E demais. aí eles acabaram retornando. Não sei se é bom demais, gente. Se tá na conta da Isadora, tá? Gente, esse eu adoro. Esse eu adoro. Esse eu Não, vi é que você falou eles aqui. voltando é bom demais. Eu não sei se é bom demais, entendeu? não. Durou Mas esse existiu, álbum né? aí mesmo e tá bom. Foi bom. Foi bom enquanto durou essa volta aí. E é curioso que o logo do MTV ao vivo, eles não usam aqui. É outro logo que eles usam, né? É diferente. Ah, Pode ver na que arte. o MTV ao vivo tem um… Inclusive, pra quem não sabe, o logo do nosso podcast, ele é inspirado pelo logo do MTV ao Que vivo tem as também. corzinhas. Quando o Efronito tava montando, ele fez uma primeira versão que eu falei, nossa, tá parecendo o selo do MTV ao vivo. Aí a gente começou a retrabalhar o logo pra que ficasse mais parecido com o logo do MTV ao vivo também. Curiosidade. Fun facts. Só um complemento aqui, o do RPM, miga, vendeu 250 mil cópias, então foi muito bem. É muito aqui. engraçado voltinha, como deu flutua essas vendas, assim, porque, tipo… É tem umas nostalgia bandas… também. É que a nostalgia, é o elemento de nostalgia, né? Em 2002 era nostálgico pra quem ouvia, tipo, quando a banda apareceu. Eu tenho essa impressão. Daqui a pouco vem a 30E com uma turnê RPM, Não dá, 45 todo mundo anos. obrigado ou morreu, né? Já morreu, É. né? O PA morreu, o Escavão é brigado, o Deluxe também é brigado. Só o Paulo, né, que continua lá. Que eu não tocava na banda do Faustão? Tocava, não tem Do mais, Faustão, ué. sim. Daí não tem mais também, né? Ele foi porque ele tocava também tipo, por causa do Perdidos na Noite, o RPM era uma das principais atrações que tocava no programa do Faustão. E aí eles viraram amigos e o Faustão levou o Esquivão pra tocar na Globo. É, gata. Ele e o Caçulinha. E uma coisa curiosa que agora eu reparei dos primeiros MTV ao vivo, quase todas as bandas se acabaram em briga, tirando o Skank aqui. Sim! Todas, porque a gente não citou aqui, mas além o primeiro Patofão não Raimundos. acabou em briga. Não, mas é que não, eu tô pensando nos primeiros. Não, das Ah, primeiras. Primeiro é Raimundos, depois é Ira, que tem um histórico de idas e vindas, de brigas e voltas. Aí tem o Planet Hemp, que eles também, tipo, acabaram brigados. depois Acabaram logo voltam. depois. Foi o último registro deles, foi esse. pode Eles lançaram crer. o disco em 2000, e 2000 eles gravam esse ao vivo e aí acaba a banda. Aí tem o Skank, que ok, durou um tempão. E aí tem o RPM, que também é cheio de brigas. Vamos lá, Patufu, minha amiga Isadora, você nunca viu? Amigo, esse agora eu tô olhando pro chão aqui. Ele é belíssimo. Eu tenho essa memória fotográfica, mas eu nunca vi inteiro. Ele é Acho que nunca vi. esteticamente muito legal. Ele tem É, tipo, né? Melhores, uma estética, um olhar muito diferente. Acho que ele tem muito a ver com todas as coisas que o Pato Fu construiu. Esse é o único Sim. que eu falei que eu tenho a lembrança de ver na TV, porque eu acho que era alguma celebração do Pato Fu e eles exibiram esse ao vivo de tarde, assim. E eu lembro de ver e ficar muito impactado com as versões, a forma como as coisas são orquestradas, todas as coisas são muito legais, assim. Eu acho que é um… Ele E o set é gravado no perfeito, Museu da né? Pampulha. O set é perfeito, Set ele é é gravado no perfeito. Museu da Pampulha em Belo Horizonte. E diferente da maioria dos ao vivo aqui, ele é bem pequeno, porque ela é gravado numa Intimista, sala, assim, é muito aham. pequeno, assim. E muito bem aproveitado também, tem muito uma bom. iluminação absurda.
Total. A versão pra Capetão 666 desse disco aqui é perfeita, é muito bom. Isso é interessante, né? O formato caber pra uma coisa intimista em que você vai prezar realmente o som ali da gravação. E aí também esse outro formato de ser gigante num estádio em que você também preza, tipo, que o pessoal comemore, que o pessoal interaja. Um contraponto a isso, também em Minas Gerais, é o ao vivo do Jota Quest, que foi gravado na Praça do Papa. É o meu favorito. Eu É amo maravilhoso, esse. é Eu enorme, amo. Podem é falar o que muita gente. quiser. Eu amo esse Não, é um ao puta vivo. show ao vivo mesmo, é muito Ouço bom. até hoje. Qual que é? Mais uma vez que é a versão… Tipo assim, a versão ao vivo é a versão oficial. Que deles fizeram o clipe. Putz, eu amo. Noite de Esse revelações também aqui. Torou. Nossa, eu torava esse. Mas pesadíssimo. Mas a Isa nunca escondeu que ela era fã do Jay Quest. Muito, Jay Quest, cara. Nossa, De Volta ao Planeta dos Macacos, torava muito, muito, muito. Um aqui nessa lista que eu ouvi. Acho importante citar desse ano o da Daniela Mercury, porque ele também é de 2003. E ele marca muito isso que a gente falou antes, das mudanças de artistas que não necessariamente tinham grande espaço na MTV, terem espaço de lançarem seu trabalho pelo MTV ao vivo, né? E aí é um trabalho bem interessante dela. Eu acho que é tipo meio que ali os últimos grandes momentos que ela faz esse sucesso muito popular no Brasil, de ser muito gigantesca, assim. O MTV ao vivo dela tem produção assinada por ela junto com o Nelson Motta. Ele foi gravado no Teatro Castro Alves, em Salvador, que é um teatro super fundamental de Salvador. E tem umas coisas muito interessantes e é um ao vivo bem legal também. A esse ponto, ela já tinha tentado derrubar o MASP ou não? Foi nos 90, né? Já, muitos Já, anos antes. já. É no Amigo, você 1991. precisa estudar um pouquinho mais da coisa. É, 10 anos eu antes. quero puxar aqui o grande ano do MTV ao vivo pra mim, que é o ano de 2004. Porque a gente tem 4 que são muito bons aqui. Primeiro, obviamente, da Ivete Sangalo no Perfeito. Ponte Nova, que é… Gente, o repertório disso aqui, ó, é hit atrás de hit. Eu Ouro, botei pra fazer a ouro. pauta e assim, acabava uma, entrava outra, e entrava outra, e entrava outra. Ai, Daí a tem aquele foto é momento perfeita, que ela tudo. canta aquelas 2 músicas tristes dela, que são do Herbert Viana, que você morre chorando. Ai, Eu nem lembrava que tinha Sandy e Sandy Júnior cantando com ela nesse disco. tem, cara. Tem participação da Daniela Mercury também, é um baita disco ao vivo, né? Eu acho que essa fase é a fase mais interessante da Ivete. Toda essa fase do início dos anos 2000, que é a fase onde ela entende como fazer um repertório muito bom para shows. E ela entende que ela é a maior cantora popular do Brasil naquele momento. E ela entende isso. a importância de você ter esse acesso e dizer assim: oi, fulano, eu quero que você faça uma música pra mim. Isso é a coisa que me deixa mais triste dela nos últimos, 15 anos. Que é o fato de, tipo assim, você tem acesso ao Caetano Veloso, ao Gilberto Gil. Por que você não liga pra eles e diz: oi, Mo, me manda uma música? O Herbert Viana escreveu as coisas mais lindas pra você. Por que você não liga? Sim. Oi, Mo, Sim. me escreve uma música delas. Juntam os compositores, faz uns repertórios hoje em dia que eu fico, tipo assim, muito triste. E aí esses discos, todos os discos dela aqui do início dos anos 2000 são muito interessantes. Porque além de ela ter coisas que são muito populares, que já vêm do repertório dela, ela sempre traz outras coisas que não são do universo dela, e ela meio que reapresenta pras pessoas. Tipo, sei lá, nesse aqui ela decide regravar Carmen Miranda. A forma mesmo como ela vai regravar Sandy Júnior é super diferente. Eu acho que ela tinha um olhar pra criar repertório que é, tipo assim, foda pra caralho. Esse ao vivo é muito bom. Chica, chica, bom, chique. Do mesmo ano tem um dos meus favoritos, que é o do Nando Reis. É Esse bafo. eu sabia cantar Esse é tudo. bafo. Eu Com os amo que ele é com os encerra… Infernais, não é? É, com os Infernais. E ele encerra fazendo o agradecimento aqui do Cego no Castelo. Que ele fala: muito boa noite, muito obrigado a todos vocês desse alegre estado. Um povo feliz, Porto Alegre. Meu Que Deus. foi gravado no Opinião. É muito bom. E nesse disco tem aquela música mantra, Tem, né? Dos Hare Krishnas. Quando Inclusive, quando ele falou pra MTV que ele queria levar os Hare Krishnas pra cantar com ele no palco, a MTV deu um passo atrás e falou: olha, a gente não vai bancar isso. E aí o Nando falou: então eu vou bancar do meu bolso e vou levar eles, vou hospedar eles lá em Porto Alegre. E aí ele leva pra dentro do show. E quando lança a música, várias rádios evangélicas se recusaram a tocar essa música aqui no Brasil. Então, ele ficou mega puto em cima disso.
Mas apesar de tudo isso, a música entrou em trilha sonora de novela e se transformou em um dos grandes sucessos da carreira do Nando Reis ali. E, tipo, o disco todo ao vivo, assim, é muito bom. Ele tava, tipo, on fire, sabe? Também de 2004, tem o primeiro que eu lembro de ter assistido quando saiu, que é o da Rita Lee. Que eu lembro que eu passei um final de ano na casa de uma tia minha em Curitiba e foi bem na semana que eles lançaram esse MTV ao vivo. Era a época que eu era apaixonado por Pitty também, e a Pitty é uma das participações especiais dentro desse disco. E ele é um dos mais bem-sucedidos da história do MTV ao vivo, porque ele vendeu quase 1 milhão de cópias, provando aí mais uma vez o poder da nossa rainha do rock. E tem a última participação dela com a ex-amiga Zélia Duncan, já que depois elas desfeitas. Brigaram? Sim, amiga. A Zélia Elas Duncan brigam vai por fazer isso. parte da volta dos Mutantes em algum Ela vai momento. fazer parte da volta dos Mutantes e a Rita fica puta. Porque ela aceita sabia. sem. A história que se conta é que ela aceitou ir pros Mutantes e, tipo, meio que ela não avisou a Rita. Mas a história da Zélia é outra. A história da Zélia é: eu contei pra ela e ela falou, tudo bem, vai lá, meu amor. E depois ela parou de falar com a Zélia Duncan. Tanto que ela voltou essa história na época que a Rita Lee morreu, ano passado. Eu não sei, não. Enfim, Mas é um áudio, é uma entrevista da própria Zélia Duncan contando isso. Então, mas é que tem a história de que a Rita também disse que não foi avisada. Mas enfim, não ponto aqui. Eu acho que as duas cantando o Pagu juntas é, tipo, maravilhoso. Adoro elas juntas. Ficou pena que elas terminaram brigadas. Gente, esse do Lulu Santos eu não lembro. Eu não lembro também. É que sabe o que é? O Lulu, ele além do MTV ao vivo, ele tem 2 acústicos MTV. Então meio que você acaba Mistura a misturando. lembrança? Aham. Pode ser. Tô Mas tentando ele é bom, ele é lembrar bom. aqui. Não achei nem pra ouvir em streaming. Ele também vendeu mais de 200 mil cópias. Será que não tá só como ao vivo, amiga? Se você colocar MTV, não vai aparecer. É, porque hoje não. Lulu. Tipo, todos os que são, eles não têm mais o as selo da marcas MTV. deve estar Pode tudo crer. pelo Deixa eu ver. Universal, talvez, que lançava na época. Não, Putz, assim, tá só mesmo. aparece Não, o Lulu só ao Santos ao vivo. vivo. É só ao Lulu vivo vai Santos aparecer. não tem nem a marca na frente. É porque nem os acústicos têm isso mais, amiga. Jura? Nem reparei. Não, tirou tudo, apagou todas. Gente. As capas foram todas alteradas pra tirar Caralho. a marca MTV das coisas. Gente, vocês nunca pode repararam isso crer. faz anos? Faz anos já. Nossa, não tinha reparado na arte, juro por Deus. Enfim, aí em maluquice 2005 chegamos aí ao que temos defensores aqui na sala, inclusive nos comentários, que é o acústico do Fala Puta, Mansa. ícone Muito demais. Ícone demais, cara. Esse É foi um bom. dos que você na época eu gostava de torci o Fala nariz de Mansa? falar. Tipo, fala mansa. Hoje em dia eu Caralho, acho muito cara. bom. Não, hoje em dia é muito bom. Eu não ligo, Não, gente. Ô, eu torava Não- muito Não Fala sou muito de Mansa. maquenzistas, muito menos maquenzistas fazendo forró, então não é muito É muito engraçado que montando a pauta, até hoje as pessoas ainda acham que Fala Mansa é uma banda do Nordeste. Nossa, É muito não. engraçado as pessoas escrevendo como a banda nordestina Fala Mansa. Gente, eles nunca foram, eles são de São Paulo, pelo amor de Deus. Ai, eu amo, O Tato gente. Super Podem falar o Indie que foi for. assistir show com a gente no C6. É o Pavement. Pavement. Quer puxar o Titans? Nossa, Nick Salvo? Titans é um bom MTV ao vivo. Eu lembro que na época eles estavam meio que nessa de sai membro, entra membro, volta membro. Mas enfim, é uma, Foram os anos 2000 inteiro, né? Desde a metade dos anos 90, na verdade. é uma formação ali que acho que ficou bastante tempo com essa. O Nando Foi. já tinha saído e tal, Bastante então tempo. acho que foi a penúltima debandada ali da galera. Então não tava com uma formação boa ainda. E é só hit, 5, assim, né? tipo. É muito impressionante. Titãs, né? Então. E Eu fui na turnê desse Caralho. disco. Eles fizeram um show em Cascavel, assim, lá no Paraná. E eu peguei a toalha jogada por algum deles e eu guardei durante anos aquela toalha suada do pós-show ali. Ai, que imunda. Mas era muito bom esse, porque esse Ai, tinha pior souvenir. aquela versão ao vivo pro Vossa Excelência, sabe? Estão nas mangas do senhor, filha da puta, É bandido. desse, pode crer. E aí, quando eles iam tocar essa Nossa. música no Faustão, por exemplo, Pode eles crer. censuravam, eles cantavam fora do microfone pra não dar a palavrão. Nossa, desativou aqui memórias. nessa época eles estavam muito roqueirinhos, assim, todo mundo meio de preto, meio tipo jaqueta de couro, assim. Então
não Sim. fazia sentido com o que eu gostava na época, mas… O Paulo Miklos estava sem voz nessa época, tanto Nossa, que a verdade. versão desse é bem ruinzinha a captação do áudio da voz dele nesse. No mesmo ano, tem Barão Vermelho com o ao vivo deles. E aí eu também fui pra viajar pra Cascavel com o pessoal do teatro, fazer teatro nessa época, e a gente alugou uma van. E foi a primeira vez onde eu tinha 15 anos, gente. Foi a primeira vez que eu fui bebendo cerveja, e eu fui tratado como adulto. Foi a primeira vez que eu fumei um cigarro de menta. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa cheirando no orelhão. A gente tava se escondendo, Olha se escondendo da chuva. E aí parou um cara do nosso lado, assim, esticou uma lagartona, assim, em cima do orelhão. Mas faz Ele sentido falou, num show do Barão Vermelho, né, amigo? do Barão Vermelho. E ele falou assim, vocês aceitam? E eu, não, eu sou… Hoje quer um não, brilho? pra- Não, dá um brilho. E aí não rolou o show por causa da chuva. Tipo, a gente ficou lá a noite inteira esperando e não teve. Enfim, esse eu não vi, então. O de… vocês vão falar do Barão Vermelho? Era isso, Tem já algo a contei? falar? Já falei. Ah, do Barão Não. Vermelho eu lembro também. Eu lembro, eu ouvi na época. Passou Lembrança. Passou Não, mas esse bastante. acharam que torava bastante, assim, ainda era o Frejá na banda e tal. Gente, eu Mas nunca ouvi, não faço ideia. Nessa fase eu já lembro. tava A na… capa é Eu bem lembro, icônica. é bem icônica, eu lembro. Nessa super. fase eu já tava no disco ao vivo do Frejá, que torava o tempo inteiro, que era só aqueles clipes de desenho animado. Nossa, assim. Procura um amor que seja bom Ai, pra gente, mim. eu amo, não tem o que fazer. Vou procurar. O de 2006 tem um MTV ao vivo da Fernanda Abreu. É bem curioso porque é meio que o canto do cisne dela. Depois ela fica, tipo, anos em silêncio, meio desaparecida. E aí tem aquele gap que uma geração inteira não faz ideia de quem é a Fernanda Abreu. Eu acho isso bem curioso. Porque ela é, tipo, muito grandiosa. Eu cresci ouvindo Fernanda Abreu, ela sempre existiu, esteve na mídia. E aí ela lança o Na Paz em 2004. Em 2006 ela lança esse ao vivo. E depois disso ela desaparece durante, tipo, 10 anos. E as coisas dela não existem na internet. E aí a gente só vai ter uma redescoberta ali em 2017, 18, quando ela começa a colocar as coisas dela de novo na internet. E aí depois o Isla Radical desse Disco Club é lançado pela Noise e as pessoas passam a redescobrir ela. Mas é interessante porque isso aqui é tipo… Ela fica meio sumida limbo. depois disso aqui. É um limbo muito estranho. Mas é tipo… Esse MTV ao vivo também é muito foda porque é só hit, né? A mulher tem uma sacola imensa. É ela demais. Assim como aconteceu com o Acústico MTV, que a gente teve 5 bandas gaúchas, rola em Ai, 2007, o MTV ao vivo 5 bandas de rock, que era meio que essa tentativa da MTV de mapear o novo rock nacional. E aí a gente tem For Fun, Fresno, Hey Team, NX0 e o Mop Top, Mop que era Top. a postaça da MTV. Eles passavam o clipe de O Rock Acabou 24 horas por dia ali. Ai, que delícia. E assim, que bom. foi bem sucedido, vendeu 150 mil cópias, é legal e tal, mas pra mim é o começo do fim. Porque pra mim, sim, assim, sim. é a MTV tentando explorar outros formatos. E assim, a gente vai ver que a partir de então, os ao vivos começam a ficar mais experimentais, ou eles tentando E mais algumas outras escassos coisas. também, né? Tipo, Escassos bem mais também, escasso. diminui a Tal. produção. É, porque a daí grana- acabou o dinheiro mesmo, né? Eu tava sem grana nessa época. É. Tem o do Arlindo E também Cruz tem, ali. eu acho que nem é só da MTV, né, gente? Mas é o fato de que a maioria dessas coisas as YouTube. pessoas compravam pirata. Começa, É, a YouTube pirataria- começa a torar também. É que o YouTube só começa em 2007, né? E você ainda não consegue ver o show inteiro. Mas não, é que mas só… as pessoas conseguem ver registros, isso que eu quero Não, dizer. sim, mas ainda assim, eu acho que a pirataria é o que fode mais nesse É. momento, assim. A pirataria Sim, pega sim, muito. sim. Porque ninguém comprava mais as coisas originais, gente. Total, That's total. a fact. Muito fácil queimar um CDzinho. É. E pirataria de DVD pirata mesmo, né? Era muito caro comprar um DVD original. Isso é preciso dizer, gente. Porque você pensa, era tipo assim, 40, 50 reais um DVD. É, Isso no início era dos anos caro. 2000 era tipo muito dinheiro. Era, bem E caro. então a pessoa não comprava isso. Você comprava isso por 3 reais na Sim. loja pirata. Assim, era E muito tinha um detalhe que às vezes você comprava, sei lá, um disco de DVD que vinha, sei lá, 3 ao vivo juntos, sabe? Tipo, Sim. fazia aquele Nossa, tinha prensadão. bem isso mesmo. Ou eles faziam uns recortes, metiam, sei lá, 5 MTV ao vivo, só que trechos, É. sabe? Algumas E isso músicas. é importante dizer que a indústria da pirataria nos anos 2000 ela fica muito melhor, porque quando a gente pensa em você fazer uma fita VHS pirata, a qualidade vai se perdendo naquelas cópias, por Total. causa da qualidade mesmo técnica. E no DVD não, você sempre tem uma qualidade boa. Você comprou aquele DVD por 2, 3 reais e a qualidade tá maravilhosa. Em 2007 eles fazem o do Arlindo Cruz, ali é de novo mais uma vez essa Arlindo. tentativa
de ampliar os horizontes comerciais da MTV. E eu acho que ele vem muito na esteira do sucesso do Zeca Pagodinho, do acústico Zeca Pagodinho, que foi um trabalho que vendeu bastante. É, pra mim, um dos melhores acústicos MTV de todos os tempos. Brabo. Mas aí começam umas coisas que eu acho que são meio... Por exemplo, em 2010, saiu do Marcelo Camelo. É legal, mas ele não tem mais essa atmosfera de celebração ao vivo. E aí eu lembrei também, olhando pra essa capa dele, que parece que é uma foto tirada camelo. com o rosto... É uma foto Que com uma parece foto um camelo. Não Não. sei se eu vejo um camelo, parece com a cara Nossa, dele. Parece um caminho. parece um camelo de lado. Não. Eu acho. rosto Essa dele, cor. de barba. É óbvio, né, amigo? Gente, Só ó, que assim. dele, mas já me parece coisa queimada. Tipo, você faz na madeira. Sim, só que Mas a sabe o que eu lateral lembrei? fazendo assim, parece um camelo. Que nessa mesma época, o Marcelo Camelo criou um projeto paralelo, que era um projeto que ele tocava YouTube. Eu fui num show dele em Curitiba com... É isso YouTube. mesmo. Ele tinha acabado de lançar o Soul. E aí, lembro assim, disso. a gente tava esperando dele fazer uma apresentação. E ele o espetáculo era ele com o computador em cima do palco e ele ia abrindo vídeos do YouTube o tempo todo, tentando criar música em cima disso. Só que o que acontece? Começava a dar pau no YouTube. Tipo, porque o YouTube, uma época, se você abria, sei lá, 10 abas do computador, o computador começava a travar. E era o que acontecia nessa apresentação Nossa, ao era vivo show de dele. improviso dos Nossa. babichos, é isso? Era um show de improviso Meu Deus. bizarro dele no YouTube, coisa mais sem sentido. Tipo, a gente foi numa expectativa de ver ele tocando alguma coisa e era ele simplesmente abrindo vídeos do YouTube. É isso. Nossa. Parece coisa que estaria em algum episódio de Girls da Lena Dunham. Cara, sei lá, eu vou achar essa matéria e mando pra vocês depois, mas é bem isso, assim. Enfim. Dando continuidade aqui, ó, em 2010 também, o Nando Reis faz Nando Reis Bailão dos do Infernais, Ruivão. Bailão do Ruivão, que era Lembro. essa tentativa dele fazer uma coisa mais popular, pegar canções que eram popularmente conhecidas no Brasil todo em diversos gêneros, então tem participação ali do Zezé de Camargo e Luciano, tem participação do Calypso, é bem bizarro, assim. O Caetano Nunca vi Veloso, isso, gente. Eu também amigo, Gente, Esse é segundo eu nunca bizarro, vi. assim. é meio. Eu não gosto. É A bem capa é tosco. cafoníssima. Não, o tudo então, é mas é pra cafona. ser meio brega. Uma coisa meio. Ah, tipo... mas é que eu não aguento essas pessoas que acham que as coisas brega precisam Sim, sim. É bem isso, Sim, ser... sim, Coisas bregas total. têm Só bom que daí... gosto, gente. Exato. É, E aí a gente esse segue próximo... ali com o Caetano, do Caetano Veloso, Zizi. Zizi. Eu tenho... foi aí que eu virei heavy user de Caetano. E com esse álbum eu sei, tipo assim, de trás pra frente, frente pra trás. Eu ouvia com meu irmão, tipo assim, no carro todo dia. É dos meus Nesse- favoritos da vida. Eles estão correndo atrás porque o Multishow já tinha lançado. Já tinha feito do É, C, que é Exato, maravilhoso. Sim, é maravilhoso. perfeito. É perfeito. Aí So a gente sorry. vai chegando perto do fim da própria MTV Brasil, do contrato com a Abril, e aí começa a ficar umas coisas cada vez mais estranhas. Em 2012, Esse eu estava. saiu eu sou MTV ao vivo, testemunha tributo à ocular. Legião Urbana. Eu lembro que tocou bastante na programação, eles fizeram um alarde todo. Eu lembro que os ingressos eram vendidos a preços caríssimos, assim, pra Sim. ver essa apresentação. Só que quem canta é o Wagner Moura ali, que... Ah, eu adorei, eu chorei. Eu achei que eu ia achar uma pataquada e eu tava lá chorando no dia. Você É acredita? que ele fez um filme na época que ele cantava uma música do cantava Legião, não O é? Homem do Futuro, alguma É. coisa do tipo. É, assim. e ele é super fã, é por isso é que fã. daí Ele tinha uma banda veio o já que é convite. MTV, É. que sempre aparecia na É MTV, verdade. que era sua mãe. Mas pra mim isso foi Cara. muito um surto, assim. Eu nunca entendi esse rolê do Legião Esse com... foi com no Wagner Espaço das Moura. Américas. Pra aqui em mim São foi Paulo. eles ensaiando o que seria concretizado depois com aquele outro cantor lá, o... Como é que é o nome? André Frateschi. André Fateschi, pra mim foi meio que um ensaio disso. Tá. Mas esse aqui já não tem mais edição em formato físico, ele é só o vídeo ali, inclusive O é bem meme da difícil de bateria. achar hoje. Mas Sim, eu sim. achei vários DVDs bootleg, que eu achei É? um conceito, porque isso já era 2012. E aí você encontra umas lojas na Bafo! internet que vendem. E eles fizeram suas próprias capinhas e tal. Achei camp. E o último, tecnicamente, MTV Esse ao não existe, vivo, eu não lembro, eu trabalhava lá, esse juro aqui por Deus, é eu não bizarro. lembro disso, mano. Ele é o da Gabi Amarantos. Ele não foi lembro um disso. show que ela fez no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Teve participação do Monobloco e do Otto. Era a Gabi Amarantos ali no auge
como é que é o nome do disco? Do Treme, que ela tinha acabado de lançar, então tinha todo esse olhar novo pro era uma Tecnobrega, pro artista MTV. Tecnomelody. Ela tava muito em ascensão nessa época. E era Tava uma- muito em ascensão. O selo MTV, né? Dos Mas, de novo, é um que você só encontra... você tem as identidades visuais do Behance, que eu encontrei. Você tem uma versão disso no YouTube com uma qualidade baixíssima, mas não saiu em versão física e não tem nos streamings pra quem quer ouvir, assim. Então, Gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu também, Não, só eu não, descobri eu não, por le- conta da eu não pauta. lembro. E olha Eu que eu tava lá e eu não acompanhava lembro. horrores a Gabi nessa época, mas eu nunca ia falar disso. É que nessa época muito já tinha acabado o dinheiro da MTV, né? Não tinha. Tanto que Amiga, o palco, Acabou o quê? Em o palco 2013, do né? show... Acabou em 2013. O palco do show era tipo um palco, não tinha cenário, era um palco qualquer coisa, assim, porque tinha uma produção de cenário em algumas dos MTVs ao vivo. Esse aqui não, é tipo, sobe lá e só coloca o nome depois, sei lá. E também esse rolê do lançamento, não ter lançado, acho que era isso, né? Até porque nessa época já não fazia mais sentido lançar Não. DVD, assim, tipo... Eu acho que, sei lá, só o Brega mesmo tem ainda essa coisa do DVD, o sertanejo e tal, mas é feito independentemente, né? Não é... Mas eles também não Total. lançam a física, é o conceito só. É tipo a gravação do DVD de fulano, mas você não compra o DVD, você assiste no YouTube o DVD, né? Que é assim que o sertanejo trabalha hoje em dia. Que é uma logística diferente. É só o conceito de DVD. Às vezes eu falo como uma velha e digo, é a gravação do DVD. Mas eu entendo o DVD como um espaço-tempo, um conceito. E Mas eu sei que eu vou ver esse ainda DVD. rolava, não rolava? DVD, tipo... Não, rolava, mas é que não era rola uma coisa até que… hoje. É, mas é muito rara. Tipo, tem que ser… E quase ninguém compra, amigo. Porque as pessoas não têm nem onde Ninguém colocar fala, eu DVD. vou gravar o Blu-ray do artista. Não, gravar o DVD. Nossa, Blu-ray ficou com Deus, né? Meu Deus. Gente, Blu-ray. pra As pessoas fechar consomem aqui... Blu-ray, amigo. Ninguém consome DVD, as pessoas consomem Blu-ray. Mas ninguém Desculpa. fala Blu-ray, as pessoas falam Não, as pessoas não DVD. falam que o Nick falou Blu-ray ficou com Deus. Ai, Eu tô falando pra ele questões que a tão mídia pequenas. existe. Que a mídia existe, o DVD, ninguém liga. Gente, pra fechar aqui, cada um escolhe o seu MTV ao vivo favorito aí. Nick Silva, qual que você mais gosta? Ah, eu vou com o que me apresentou mesmo, que é o Titans. É um bom show. Titans em 2005. Isadora Almeida, qual que é o seu favorito dessa lista? Que tem vários aqui que eu sei que você gosta. Ai, gente, eu vou deixar o da Ivete para o Renan, até porque eu sempre falo desse em outras pautas. Mas eu acho… eu vou escolher um… Gabriel pelo Pensador, lado- amiga, muito legal mesmo. Não, eu vou… Nossa, tem esse também. Não, gente, eu vou com o de 5 bandas de rock, porque no momento que eu estou vivendo, que vai começar a Turnê for Fun e tal, tem um apego emotivo. Foi gravado no Bia Funchal, eu lembro que eu assistia, eu falava, o rock está vivo, o rock não acabou, o Mop Top. Então eu vou com esse. Tem um Mop Top, Strokes brasileiro. Strokes brasileiro. Quanta coisa, né? Quanta coisa ficou pelo caminho. Renan Guerra, qual que você escolhe aí? Que Ivete surpresa. Sangalo, não tem nem o que pensar. Não tem o que falar. E você, amigo? Ah, eu acho que eu poderia ir com o do Barão Vermelho, porque eu nunca vi o show. E vi um cara Que cheirando louco. no lugar. Mas eu vou com Nando Reis e os Infernais, de Bom. 2004. Bom, É bom. muito bom, ele tava inspiradaço, tava no auge da carreira ali dele. Bravo. Muito bom, bom demais. Ó, Perfeito. comentários aqui, ó, o Gabriel Benevides falou: esse da Rita Lee do Kid Abelha são os que mais lembro, e meus pais têm até hoje os DVDs. Lembrando que do Kid Abelha é o acústico. A Maria Lua falou: nossa, nem eu que sou fã lembro, referenciando ali o da Gabi Amarantos, que é o que não existe. E a Beatruzes falou: o ao vivo do Fala Mansas é que mais lembro, bom demais. E você que tá ouvindo, qual que é o seu MTV ao vivo favorito? Eu gosto que o narrador sempre falava assim: MTV ao vivo. Era MTV. Você que tá ouvindo, vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou nos comentários aqui do Spotify, e deixa aí pra gente qual que é o seu MTV ao vivo. Você foi na gravação de um MTV ao vivo? Conta pra gente como é que foi, conta aí suas memórias que a gente lê na próxima edição. Certo, meus amigos? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir, meus Hare Krishna. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é este bloco?
Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Algumas coisinhas essa semana. Depois de semana passada que só tive uma, essa tem várias. Como que você tem várias? Ninguém lançou nada? Nem teve lançamento essa semana. Tá todo mundo de folga. Inventando. Inventando. Tem dicas, sei lá. O Frederico Eliodoro lançou uma faixa chamada Song for ele tá Eloise. requentando as coisas que eu dei na semana anterior na minha lista de lançamentos, vagabundo. Não, eu vi no seu site, eu não vi na sua lista. Mas enfim, ele lançou essa faixa que é bem bonita junto com uma violinista francesa chamada Héloïse Lefebvre. Eles já tinham colaborado no disco do ano passado, né, o The Weight of the News, que a gente inclusive deu aqui como um dos discos do ano passado. Mas enfim, essa faixa é bonitíssima, assim, música instrumental, não muito longa e a mistura de piano com violino é lindíssima. Minha próxima faixa é o Cornelius, com o Mind Train. Ele lançou há pouco lançou há pouco o disco Ethereal Essence, mas que é excelente, que eu que é uma coisa meio aqui. ambiente, tá? Bem bonito. O Kleber já deu aqui algum tempo atrás. Lindão esse disco. Mas essa faixa Mind Train vai pra outro lugar, assim, tipo, 9 minutos, é quase um Você assistiu o rock clipe? meio maluco. Vi, tipo, meio Muito preto bom, e branco, né? várias coisas acontecendo na tela. Psicodélico, surreal, assim. Lindíssimo, assim, é dessas músicas de põe e, sei lá, põe na TV. Bem krautrock, assim, a pegadinha da guitarra ali. Sim, as coisas de loop e tal, lindíssima. Mais uma faixa, a banda argentina chamada Fim del Mundo, banda de 4 minas, bem legal. Elas vão lançar um disco esse ano que chama Hicimos Crescer um Bosque. E elas lançaram essa semana uma faixa chamada Vivemos Lejos. É uma coisa meio de rock, meio dream pop, bem bonita, vale bem a pena. Vamos tocar esses tempos aqui no CS. Verdade. Minha próxima dica é o disco da banda Trago. A gente já tinha dado aqui alguns singles que eles tinham lançado, né? Que é a banda da Tulipa Ruiz, Gustavo Ruiz, Rica Mabs e Alexandre Yon. Eles finalmente lançaram esse disco pelo selo Sesc, que é bem bonito, assim. São umas composição meio maluca, meio fragmentada. Vale muito a pena. Minha próxima dica é o Aaron Fraser com Into the Blue. Também, coisa que a gente já tinha falado aqui, alguns singles. Esse acho que é um disco mais triste, acho que mais lento, assim, que comparado ao primeiro dele, o Introducing de 2021. Mas é tão bom quanto, assim. Acho que ele vai pra campos diferentes dessa coisa do neo soul que ele faz. Vai pra umas coisas mais R&B. Enfim, lindíssima. E minha última dica é uma banda que eu descobri essa semana que chama Oreglo. É um coletivo de jazz do Reino Unido e é bem divertido, assim. Pra quem gosta dessas coisas que eu costumo recomendar aqui, vale muito a pena. Eles lançaram um EPzinho chamado Not Real People. E é esse jazz que, sei lá, expande do rock ao reggae muito facilmente. Vai pra uns lugares bem diferentes. Vale a pena, é bem bom. E é isso. Boa. E você, menina Isadora, o que trazes? Gente, eu trago uma única unidade de música e que já saiu, né, na outra semana. No caso, é o Adorável Clichê com Um Sorriso Que Se Vai. Eu achei muito linda. Tem um babadinho, o Cocteau Twins ali que me pegou muito. Estou animada para mais lançamentos. E é isso. Boa. Kleber, o que trazes? Começar aqui com Cassie Ramone. Ela que foi integrante do The Babies, do Vivian Girls, lançou o primeiro álbum dela em carreira solo em mais de uma década. O disco se chama Sweetheart. Se você gostou do Diamond Jubilee da Cindy Lee, que eu dei há alguns meses, bota pra tocar esse disco que tá muito gostoso. Assim como o disco da Cindy Lee, ela tem umas formas de lançamento bem inusitadas. O disco você encontra em LP, VHS e MP3, ou você pode ouvir na íntegra no YouTube, mas você não encontra nas plataformas de streaming. Salt, aquele coletivo de o soul, funk, lançou um disco novo hoje, Acts of Faith. Você pode baixar gratuitamente por um link que eles disponibilizaram nas redes deles. É o mais do mesmo, assim, tipo um soul gostosinho, sim, assim, sim. não tem grandes surpresas, coisa, né? mas é muito bom do mesmo jeito. Sim. Tauir Lapan
que é um grupo de Porto Velho, em Rondônia, é um grupo de post-rock, noise e math rock, lançou o primeiro disco deles de inéditas em quase uma década. O disco se chama Pedras Crescem no Escuro. É um disco inspirado pela morte, como eles mesmos disseram no texto de apresentação do material. Nick Silva, eu tenho certeza que vai gostar desse disco. A capa é absurdamente boa. É um trio de rock instrumental. Eles circulam bastante pelo circuito Sesc de música instrumental. Nossa. Então eles têm uma relação já de longa data assim, de apresentações ao vivo. E esse disco está excepcionalmente bom. Eu lembro que até joguei no grupo dos apoiadores a minha listinha semanal e alguns ouvintes falaram, putz, disco muito bom, então vale bem a pena. Tower Lapin, eu vou deixar o nome certinho aqui, porque é um nome francês. Na descrição desse episódio você encontra o link certinho. Matheus Estrela, nosso querido Star, lançou um novo EP em carreira solo, se chama Perto. São Muito 5 bom. faixetas ali. É um trabalho um pouco mais melódico, mas muito bom pra quem já acompanha o trabalho do Matheus, pra quem gosta de house, pra quem gosta dessas batidinhas assim, mais minimalistas. This Is Lorelei, projeto solo do Nate Amos, do Water From Your Eyes, que é uma banda que a gente recomendou muito ano passado. Nossa! Eu sei que a Isa gosta bastante. Não ouvi. Ele tem uma discografia muito extensa. Eu contabilizei, ele tem quase 40 lançamentos entre discos, singles, EPs ao longo da última década. Mas ele lançou recentemente o primeiro disco oficial do This Is Lorelei, que se chama Box for Buddy, Box for Star. É um disco de indie pop deliciosíssimo. Isadora Almeida, que gostou do Channel Beats, vai de cabeça nesse disco, que tá excelente. Bafo. Quem gosta de Alex G pode ouvir, mas ele tem muito dessa coisa do indie pop dos anos 90. Então, quem gosta do Elias Smith, tem alguns momentos que entendi. lembram. Quem gosta de The Magnetic Fields, aquela banda Sim, fodona dos sim. anos 90. É um disco muito curto, Como que é o nome, redondinho. amigo, do álbum? O projeto se chama This Is Lorelei e o álbum se chama Box for Buddy, Box for Star. Vou Tá. deixar linkadinho aqui na descrição. E por último, para encerrar minha recomendação dessa semana, Adorável Clichê com o álbum. A Isa falou que quero mais Adorável Clichê. Então tá aqui, tá o álbum Sonhos que Nunca Morrem. É o segundo álbum de estúdio dessa banda catarinense que a gente já vem falando assim há bastante tempo. Recomendamos todos os 3 singles e chega agora esse disco. É o primeiro deles pela Balaclava Records, o primeiro álbum de inéditas deles em 6 anos. E se o Terra Plana é o My Bloody Valentine do Balaclava, o Adorável Clichê é o Slow Dive, é um disco mais Babado. melódico, mais voltado pro Dream Pop. As 3 músicas que eles lançaram eu gostei bastante, mas eles deixaram algumas que são surpresinhas pra esse disco aqui, que tá um espetáculo. Em breve tem programa com eles gravado aqui, um por trás do disco. Mas se você já gostou dos singles, vai de cabeça que Sonhos que Nunca Morrem é um dos grandes lançamentos da cena brasileira deste ano. E você, meu amigo Renan, o que trazes nessa semana curtinha de lançamentos? Bom, uma coisa que saiu e eu esqueci de falar na semana passada, que eu gostei muito, foi o EP do Wilco, o Hot Sun Cold Shroud. Muito bom, muito bom. E a gente não falou, e é tipo, muito bom. Eu tinha notado pra falar, e aí era tanta coisa que eu falei aquele dia que eu esqueci desse. É bem bom. E é muito bom, assim, eu gosto muito quando o Wilco faz coisas mais barulhentas, quando eles estão mais pra essa vibe. E é tipo, é curtinho, é rápido, é tipo, tudo que eu gosto do Wilco. Então, vale muito vocês ouvirem Hot Sun Cold Shroud do Wilco. Além disso, só tem mais uma outra coisa que eu ouvi muito este final de semana, que é a nova mixtape do Cyber Kills, do que vocês já devem conhecer, porque eles produziram o último EP da Jupe do Bairro, trabalharam com a Pablo Vittar, trabalharam com a Mia Bad Girl e vários outros nomes. A mixtape se chama Asteroid, ela tem 6 faixas inéditas, 2 remixes e um extended que eles fizeram para uma faixa que já era conhecida. É bem tipo, eles misturam essa coisa do funk putaria com outros ritmos de música eletrônica, com várias coisas bem ali bagunçadinhas. É bem mais 18, tá, gente? Se não vão ouvir perto da família. Esses dias eu tava ouvindo aqui, o Nick trouxe uma amiga, depois que eu me toquei que eu tava ouvindo na cozinha, eu pensei, gente, o que eu tava ouvindo? A pessoa vai pensar que é uma baixaria esta casa. Enfim, mas é muito bom, vale ouvir, está só lá no SoundCloud. Bom isso. também é o Rodrigo Kill. Se estiver ouvindo esse episódio, a gente já se segue no Instagram, bora marcar. Ele é casado. Ah, não tem problema, eu aceito casar.
Ai, que absurdo. Tem uma matéria que eu fiz com ele, aliás, ótima, lá no Monkey Buster, quem quiser. Verdade. É isso. Vamos para o nosso próximo bloco. Esqueci o nome. Começando o nosso último bloco, você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Essa é uma dica que pode ser relacionada ou não ao mundo da música e não tem um tempo específico. Pode ser atemporal. Ah, que delícia. O que você traz? Eu comecei a ouvir um novo podcast do UOL, que eu tô gostando bastante dos podcasts deles. Olha aí. Geralmente são investigações bem aprofundadas sobre alguns temas. E a mais nova que eu peguei é o Cid, A Sombra de Bolsonaro. Que é sobre, né, o ajudante de ordem dele, o Coronel Mauro Cid, acho que é isso, a patente dele. Cid do Não Salvo? Não, dessa vez não. Mas enfim, é um personagem assim muito maluco da nossa política. Enfim, família de militar desde sempre era tido como o gêniozinho dentro do exército, assim, mas enfim, um maluco do caralho, assim, tipo. Várias das coisas de antivacina, ele que trouxe o Bolsonaro pra fazer as lives malucas. Enfim, ele tá envolvido com todas essas coisas do Bolsonaro, sabia de muita coisa. Atualmente, ele... Eu não sei se ele ainda já foi indiciado ou não, junto com o Bolsonaro. Acho que ainda não, eles estão no processo dessa semana, inclusive. Então. Das vendas das joias, né? Tá pra rolar, vai ser uma delícia, vamos comemorar, vamos soltar fogos, vai ser lindo. E aí, o que deve materializar a denúncia de fato em cima do Bolsonaro deve ser essa venda das joias que foi meio que orquestrada por ele. E aí o mais maluco que esse podcast conta é que tudo começou por causa da vacina, por causa da falsificação da... Ai, que delícia. Então assim, Zé Gotinha vai botar Bolsonaro na cadeia, isso é lindo demais. Enfim, Nossa, esse podcast... Agora, falando sério, seria muito legal se fosse o Zé Gotinha seria mesmo, demais. assim, prendendo. Não tinha o japonês da Federal, podia ter o Zé Gotinha da Federal. O Zé Gotinha da Federal. Ia ser lindo demais. Mas enfim, esse podcast é muito bom, assim, pesquisa do Aguirre Talento, jornalista fudido. Enfim, só ouçam, porque é muito bom. São 4 episódios, até agora já tem 2 lançados no feed. E é isso. Beleza, então. Vai, Renanzinho. Bom, a minha dica é que entrou no canal do Boiler Room as apresentações dos brasileiros no Primavera tudo. Sound. Então nós temos lá DJ Ramon Sesso e Maravilhoso. Clementão. Maravilhoso. Bem bom. É muito legal, é sempre muito bom ver os nossos artistas chegando nesses outros espaços. Tipo, J. Ramon Sesso tá se divertindo muito. Ele é sempre Total. muito foda, as coisas que ele faz são muito absurdas. O da Clementão, ela tá, tipo, muito feliz, assim. Então, dá pra ver que ela tá se divertindo tanto quando as pessoas estão na plateia, as amigas dela em torno, tipo, a Deuco gritando, avisa. E ela, tipo assim, muito felizinha. Então, acho que é muito legal você aproveitar aí o final de semana. Você faz um drinkzinho, coloca o play aí no Boiler Room dos nossos artistas participando do Primavera Sound desse ano. É isto. Asmei. E você, Kleber? Tem um conceito no universo de anime e mangá que se chama Isekai, que é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa específica vai parar num mundo fantástico, tipo Guerreiras Mágicas de High-Earth, Digimon, qualquer coisa que faz essa transposição para o mundo mágico se chama Isekai. E agora tem o Suicide Squad Isekai, que é a nova série do Max, é uma animação. Então, o Esquadrão Suicida da DC, feito pela Warner Bros. Japão, com dubladores japoneses, que é um Isekai. Eles vão pro mundo mágico. Então, Arlequina, todos esses personagens do Esquadrão Suicida, dentro desse universo fantástico de RPG. É muito bom. Eu não tava dando nada, assim, comecei a assistir e falei, cara, é muito bom, uma das melhores coisas. Tudo que a DC falha no universo de live action, eles acertam em animação, e essa é mais um bom exemplo disso, assim. Então vale bastante a pena. Já tá no 4º episódio, eu não acho que vai se estender por mais do que isso. E por último, completou recentemente o aniversário de 25 anos de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Matrix. Filme lá do Matrix. Das Wachowski. Nunca consegui assistir, Matrix. cara. Cara, o primeiro de 1999 é muito louco. É uma obra-prima, assim, pra mim. Talvez ele seja a produção norte-americana mais influente dos últimos 25 anos. Eu acho que todo mundo copiou e fez e refez em cima desse filme, que pra mim é fantástico. E recentemente eu descobri
Eu sempre soube que ele tinha um subtexto do universo trans, que estava muito relacionado à transição de gênero das irmãs Wachowski. Só que o que eu não sabia, eu descobri recentemente, que o personagem que é feito pelo Neil, quando ele acorda no mundo real, deveria ser interpretado por uma mulher, meio que indicando ainda mais essa transição. Eu não sabia disso, isso fez um bagunça assim na minha cabeça. Eu revi nesse final de semana ele de novo, segue impecável, é um roteiro primoroso, assim, é um filme redondinho, não precisa ver o 2, o 3 e o 4, não tem a menor necessidade. O primeiro, ele é redondaço. É muito curioso como ele foi abraçado por essa cultura de red pill bizarra, desse conservadorismo norte-americano, e ele é justamente o oposto disso. Elas estão sempre xingando essas pessoas nas redes. Ela manda todo mundo tomar no cu, tipo, vocês não entenderam nada, o seus filme merda. 4 vem que meio pra responder isso. E acho que por isso que ele é tão ruim, assim, tipo... O problema é que o 4, ele é uma ideia legal, mas uma execução horrível. Eu acho que então, é pra estragar assim, de propósito, invalida. amigo. Eu tenho quase certeza que é isso. Não sei se ele consegue dar conta disso, porque ele não tem peso, ele não tem impacto cultural que o primeiro teve, entendeu? Se ele fosse um filme bom, ele teria esse efeito. Mas o primeiro, assim, ele é impecável do começo ao fim, a estética, o conceito, os figurinos, a música, a coisa de terminar com o Rage Against the Machine tocando. Você começa com o Neil recebendo uma mensagem falando wake up, termina com wake up. Ele é redondinho, assim, é muito bom, muito bolado. As próprias irmãs Wachowski nunca mais foram capazes de alcançar o mesmo resultado. Veio ali o Sense8 depois tentando fazer alguma coisa em cima disso, mas não rolou. Mas enfim, vejam o filme Matrix. do carrinho lá, como é que chama? O Speed Racer, tem maravilhoso. aquele Ninjas que ela produziram também. Mas o primeiro filme Matrix, assim, ó, 10 de 10, perfeitaço, muito bom. E você, minha amiga Isadora Almeida, o que você traz nessa semana? Gente, tô terminando Casamento às Cegas. Tá, tipo assim, completamente absurdo. É absurdo. É aquele que é a nova chance? É, Não, isso. esse? É, tipo assim, a maioria das pessoas já casou, tipo, Já passou, é o passado, assim. E aí estão dando essa nova chance. Cara, só tem maluco. Só tem maluco. Eu tô bem animada pro episódio que é o reencontro, né? Que vai sair agora essa semana. A gente tá gravando segunda, mas você do futuro que está ouvindo já vai ter saído. Então, assim, gente, quem não assistiu, maratona pra daí ver a bagunça que é o reencontro, né? Eu tô animadíssima. Só tem maluco. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 307, as melhores bandas da ficção, Renan. O Gabriel Benevides comentou: poxa, o Nick Silva esqueceu de mencionar que na série Parks and Recreation tem a banda fictícia do personagem Andy, a Mouse Rat. E também a banda secreta de jazz do Ron, em que ele tem o pseudônimo de Doug Silver. Verdade. E por último, em um EP, o Jeff Tweedy do Wilco aparece com uma banda fictícia, a Land Hope Pra Pro. música do Lil Sebastian. Eles encerram a temporada cantando Bye, bye, Lil Sebastian. Nossa, maravilhoso. Eu não sabia que você era fã de Parks, amigo. Eu amo. Você terminar o Parks and comentário Rec. dele, gente. Calma que não acabou. Desculpa. Banda fictícia do Wilco chamava Land Ho, pro evento beneficente da cidade da série, junto com as outras que falei. Foi muito moleque, Neymar da parte do Nick ter esquecido disso. Foi. Ah, saudade quando Sonegou o imposto ator, aí, hein, Nick Silva? o ator Chris Pratt era vivo, né? É, ele era. Saudades. Que Deus o tenha no inferno. O Gui Matoso comentou: como assim não falaram de Hedwig and the Angry Inch, filme de mesmo nome de 2001, e Venus in Fur, a banda do filme Velvet Goldmine, de 1998. Ai, Hedwig putz. tava no… Tava na pauta. O A Renan gente não só comentou porque ele é falou. homofóbico. E a do Velvet Goldmine eu também pensei, e depois acabou que a gente não falou também disso, mas era importante, só esquecemos mesmo, gente. Esquecemos. Falhas. Mas também é isso da… Somos humanos, a gente é. Não, dá margem pra Nós também somos saber inteligência que… Você sabe artificial. que no futuro sempre tem espaço pra essa pauta voltar. É tipo eu, quando eu monto a lista da sexta, eu propositadamente deixo de fora alguns nomes para as pessoas comentarem, para gerar o diálogo com o público. O JB Oliveira Júnior falou: poxa, queridos, faltou Os Impossíveis, hein? Ali da turma Esse da faltou Hanna-Barbera também. Esse foi um erro meu,
Então, mas você viu, tem várias coisas que vocês estão citando aqui, gente, que rende já outro programa, ó, viu? Vocês nos ajudam muito, vocês arrasam. Os Impossíveis foi uma coisa que fez muito estrago na minha cabeça, que quando eu assisti Os Impossíveis, a minha mãe falava, quando eu era pequena, eu assistia esse desenho. E eu não conseguia compreender, que era uma coisa tipo dos anos 60 que minha mãe assistia. O Outgus citou aqui como bandas da ficção Hi Hi Puff Yumi Yumi Verdade. e a Hannah Montana nos Nossa. anos 2000. E, além disso, vamos ver… o pessoal ficou citando aqui a Vagabanda, todos fãs, calma, Vai estar guarda na coração. edição brasileira. E o Cafarias 200 comentou: The Monkeys não entra nessa. Imaginei que seria por ter tornado o sonho realidade, passando de uma banda formada para a série e em grande nome do rock, mas citaram RBD, que, guardadas as proporções, tomou um caminho parecido. Não sei que banda é essa. É isso. Eu sou @Kleberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E segue também meu site, musicainstantanea.com.br. E venha nos ver tocar nesse final de semana no Bar Alto. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso. E venha ver a Isadora Almeida tocar no Bar Alto nesse final de semana. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você pode assinar a minha newsletter no Substack. Não vai falar, Kleber? Não, pra ele não. Ai, Jesus. Vai. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no Monkey Buzz. Enquanto você lê os textos, você pode ouvir o Nick discotecando no Bar Alto nesse final de semana. Eu convidei a Dora Guerra pra ir, vamos ver se ela vai aparecer, ó, ouvinte. Depois vocês cobrem ela no Twitter, ela disse que vai. Vem, você que é fã de Taylor Swift, vem descer a porrada nessa menina. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos magníficos apoiadores e participativos apoiadores aqui, como o Jefferson Kozenieski, o André Matos, que forneceu fake news a noite inteira aqui, o Leonel Que nem Moura, você. o Vinícius Correia, o Carlos Cesari, a Maria Lua, o Gabriel Cordeira, o Luiz Almeida, a Manuela Bauadi. E é isso, muito obrigado por seguir o nosso podcast e vemos vocês na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.